Salve, meu irmão, minha irmã, cá estamos para partilhar consigo a palavra de Deus nesta quarta-feira, 21 de maio de 2025. E hoje saltamos para o capítulo 15 do Evangelho de São João, no seu versículo 1 a 8. Ouçamos o que nos diz a palavra de Deus hoje. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a verdadeira vida e meu Pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que está em mim e não dá fruto, e limpa todo aquele que dá fruto para que dê ainda mais fruto. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos anunciei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós. Se não permanecerdes em mim, eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, como o ramo, e secará. Esses ramos apanham-nos, lançam-nos ao fogo, e eles ardem. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e ser-vos-á concedido. A glória de meu Pai é que deis muito fruto, então vos tornareis muitos de meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, tenho uma frase de Charles Kingsley a partilhar consigo. E a frase diz o seguinte: agimos como se o conforto e a luxúria fossem as principais exigências da vida, quando tudo aquilo de que precisamos para sermos realmente felizes é ter entusiasmo por alguém, que é Deus. Quando nos faltar esse entusiasmo, quando Deus não se revelar diante de nós como uma, ou senão a nossa maior prioridade, não é Deus que está a falhar, porque Deus nunca falha. Somos nós que estamos alienados, porque perdemos de vista o ser absoluto, porque perdemos de vista a alegria mais concreta, mais real. Jesus continua a se revelar aos discípulos, continua a revelar a sua identidade, pois muitos deles não o conhecem profundamente, continuam rasos, como Filipe, que pergunta: Senhor, onde está o Pai? Então mostra-nos o Pai, isto nos basta. Outros, eventualmente, mais sensíveis aos milagres que Jesus realiza, mas pouco impregnados, pouco conectados com a verdadeira identidade. Não é um milagreiro que está diante deles, é o Salvador. E aqui, Jesus, ao se dar a conhecer, faz-los perceber que nossa existência não se robustece apenas, como até depende da comunhão com Ele. Viver nesta existência profunda que é a relação com o Pai e com Jesus é tudo o que devemos desejar, é tudo o que devemos procurar. Se não vivermos profundamente em comunhão com Jesus, então nos absorvem outras preocupações e somos
frutos secos, somos folhas fora do tronco. Em breve seremos varridos e somos palha queimada. Não reverdeceremos. Por isso o Senhor continua a convidar-nos a mantermos nesta unidade íntima com Ele. E como nos podemos manter íntimos do Senhor? O Senhor fala claramente no Evangelho de hoje, sobretudo utiliza alguns verbos que nos devem chamar a atenção. Um primeiro verbo é cortar. Se alguém não der fruto, será cortado. Aliás, nem precisará que o Senhor use a sua força para cortar a folha já ressequida, já desunida do seu tronco, porque ela cairá sozinha. O outro verbo é apanhar. Seremos vulneráveis a tal ponto de sermos levados pelos vendavais do tempo moderno. Seremos umas Marias vai com as outras, porque não nos fundaremos no tronco, não nos apoiaremos efetivamente no tronco. Portanto, seremos apanhados por qualquer doutrina, por qualquer palavra, por qualquer seita, porque não temos a nossa fé enraizada em Cristo. O outro verbo é lançar. Lançar, ser lançado, ser tirado da coletividade, ser tirado do núcleo dos que estão unidos, porque por alguns instantes ou por todo o tempo passei uma vida distraído e não me dei conta de que era necessário viver unido ao meu Senhor. Então serei lançado fora, não serei escolhido, não serei contado. E o último verbo é arder, ser lançado ao fogo e aí arder. É prenúncio do inferno. Meu irmão, minha irmã, olhe para Jesus como prioridade para a sua vida. Não tenha como circunstancial ou como secundário. Jesus tem de ser a prioridade das prioridades. E é interessante perceber que a nossa relação com Jesus não atrapalha a nossa vida profissional. Seguir Jesus não significa não abraçar a vida profissional, não significa não cuidar da família, não significa não fazer aquilo que me incumbe fazer enquanto pessoa profissional, ou pai, ou mãe, ou um funcionário de uma determinada empresa. Mas seguir Jesus significa carregá-lo nos passos diários, no cotidiano da minha vida e fazer dos lugares de trabalho uma presença real de Jesus, a transformar o meu labor, mas também a guiar a minha ação. Por isso Jesus continua a chamar-nos. É bom vivermos unidos a Ele, para que verdadeiramente nossa vida seja nutrida de outros elementos que o mundo tão precisa: o amor, o perdão e outros tantos que podem facilitar a nossa boa relação uns com os outros. Que a palavra de Deus que hoje meditamos sirva para ver Jesus como o nosso bem mais precioso. Podemos trabalhar, ganhar tudo, empreender todo o tempo do mundo, mas que o nosso tempo não seja todo investido apenas na nossa vida profissional, porque não é isto que nos garantirá o céu. Isto pode nos garantir a terra. Podemos ter grandes propriedades, mas podemos perder o céu. Deus o abençoe.